o reino de Deus. O reino de Deus é um reino eterno, onde o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei. Esse reino é diferente de qualquer outro reino. É um reino espiritual e um reino material. O reino de Deus será estabelecido nos últimos dias, iniciando uma nova era da humanidade, regida pelo Senhor Jesus Cristo e os seus santos. O reino de Deus está próximo. Todos que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador terão lugar neste reino. Quando Jesus estabelecer seu reinado sobre os homens, morarão para sempre com Deus. Por isso, o reino de Deus também é chamado de reino dos céus. O reino de Deus já começou a ser estabelecido dentro de nossos corações, até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro. O reino cresce dentro de cada um de nós. Quando tomamos a decisão de seguir ao Senhor Jesus. Quem obedece ao Senhor Jesus faz crescer o reino de Deus sobre a face da terra. Salmos, capítulo 24, versículos 7 a 9. Abram-se portões celestiais, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram-se portões celestiais, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmos, capítulo 2. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o Rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que ele tem sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei num trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho. Hoje eu te tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado, logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Daniel, capítulo 2, versículos 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo. Mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 6. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia:
Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Isaías capítulo 11, do 1 ao 10. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras, e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Em Sião, o meu monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7. Pois já nasceu uma criança, Deus mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. O seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Mateus capítulo 6, versículos 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.